Vamos lá, palavra do Senhor em Gênesis capítulo 24, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Significa princípio, começo. Capítulo 24 fala que Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Vamos lá? Gênesis 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que era Eliezer, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o Senhor, disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra. Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou dizendo, a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Continuando aqui o versículo 15, ele diz assim, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa, vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se
e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. E inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Amém. Por favor, os irmãos poderem assentar. Deixa a palavra de Deus aberta nesse capítulo, versículo 24 de Gênesis, porque nós vamos fazer este comentário. Nós estamos essa semana falando sobre a bênção do lar, a bênção da família. Durante toda essa semana nós estaremos ministrando nas nossas igrejas e orando, ministrando sobre a casa, a família. Mas nós temos que entender uma coisa, irmãos, que toda a vitória, a libertação que nós temos se dá por intermédio da palavra de Deus. Porque nós temos que ter uma base, uma estrutura. Tudo que tem uma estrutura permanece, e aquilo que não tem uma estrutura não permanece. Ela se rompe, ela cai, ela desaba. O que nós vemos é comum nos dias de hoje, que eu não vou falar o casamento, não vou falar de casamento, eu vou falar de família, de família. Nós temos que entender primeiramente o que é família, porque na sociedade que nós estamos vivendo, a maior parte das pessoas já tem a família como uma instituição falida. Muitas pessoas dizem: olha, a família é uma instituição falida. Família já é coisa do passado. Família é coisa que hoje em dia já não se preserva mais, já não se tem mais. E é comum, quando nós vamos aproximando final de ano, principalmente o Natal, que sempre foi um encontro de famílias, foi uma data de familiares se reunirem. E às vezes eu vejo muitas pessoas falando: olha, vai chegando o Natal, vai me dando uma preocupação. Por quê? Porque a gente acostumava a reunir a família, almoçar junto, e eu não sei como vai ser, porque a nossa família não estão se entendendo muito bem, não está dando muito certo, né? Aquele porque entrou no caminho da bebida, o outro porque entrou nas drogas, o outro porque se converteu, aceitou Jesus. Então começa a dificuldade, desencontro, começando em área religiosa, em áreas financeiras, em etc. Então a gente vê aí que a família ela começa a se corroer, a se desabar. Mas nós temos que entender uma coisa que eu disse a princípio, que tudo que corrompe, que corrói e que desmonta é porque não tem uma estrutura.
Se você faz um edifício, e esse edifício tem uma estrutura, ele tem um alicerce, ele tem uma profundidade, ele tem uma base, com certeza, existem edifícios que já fazem tantos anos que eles estão em pé. E até hoje eles continuam. Por quê? Porque a sua base, a sua estrutura foi feita para permanecer, foi feita para ser duradoura. Nós não podemos nada fazer algo que talvez seja apenas aparente. O próprio Jesus disse: o homem que edifica a casa na areia, ela vai desabar. E pode fazer uma mansão, pode fazer a casa mais bonita que for. Ele disse: mas quando vier as tempestades, ela não vai resistir, ela vai cair. Mas se ele edifica uma casa sobre uma rocha, bem firmada, bem alicerçada, ele diz: virão as tempestades, o vento vai soprar sobre ela, mas ela vai estar o quê? Permanente, em pé. Por que ela vai estar em pé? Porque ela está o quê? Estruturada. Então o ser humano, ele é um ser emotivo. As pessoas entendem que o ser humano, ele é um ser emotivo. Ele é levado pelas suas emoções, por seu temperamento, pelo seu comportamento. Mas esse não é o homem espiritual que o Senhor criou. O homem que caiu, que pecou, que falhou, ele se tornou um ser emotivo, levado por emoções, levado por situações emotivas. Olha, eu sou muito bom, mas não mexe comigo, tá? Se mexer comigo, a casa cai. Por quê? Porque eu sou daqueles que não gostam de levar desaforo para casa. Mexeu comigo, vai ter. Porque as pessoas, é comportamento, é temperamento. É comportamento, é temperamento. Por quê? Porque não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é esse o ser que Deus criou a sua imagem e semelhança. Então, a gente tem que entender uma coisa: quando a gente tem que compreender família, a gente tem que ir lá no princípio, no começo. Por quê? Porque o Senhor Deus criou o homem. Os animais, Deus os fez macho e fêmea, cada um segundo a sua espécie. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Significa o quê? Que o homem, ele era feliz, pleno, completo, mesmo estando sozinho. Antes que a mulher existisse, a mulher veio depois. Não que o homem precisava da mulher para se completar, não. Porque Deus o fez pleno, completo, a imagem e semelhança dele. O que precisa mais? Quando Paulo foi pedir ao Senhor que te tirasse um espinho na carne, ele diz: a minha graça te basta. Ou seja, se você tiver a graça de Jesus, a graça te basta. O resto é o que? O resto é complemento, mas a graça te basta. O Senhor Jesus disse: se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? As demais coisas são acréscimo. As demais coisas são coisas que vêm para completar, mas não que nós necessitamos. Coisas que vêm para nos alegrar, nos conforto, etc. tal, mas não que é base de existência. O homem era feliz. Nós temos que entender uma coisa: que quando o Senhor Deus fez a mulher, Deus não fez a mulher para o homem ser feliz. É o contrário. Deus fez a mulher para que o homem pudesse o quê? Compartilhar a sua felicidade com ela. Porque se ele não é feliz, aí eu preciso de alguma coisa para ser feliz. Não, olha, se ele não ser feliz com a graça, a misericórdia, com a imagem e semelhança de Deus, ele não vai ser feliz com mais nada. Por quê? Porque a imagem do Senhor basta.
Então, quando nós vemos que o Senhor Deus criou a família, Deus não criou a família para que a família precisasse de coisas além para completar, mas para que o que a família tem pudesse ser o quê? Compartilhado. Compartilhado. Então, a gente tem que entender, por que eu estou dizendo isso? Porque a bênção da família, parece que é fácil, né? Pastor, põe a mão na minha cabeça, para que a minha família seja feliz. Eu quero ter uma família que nem aqueles contos lá da Walt Disney, lá daqueles desenhos, né? E viveram felizes para sempre, né? Felizes para sempre. Aquela história bonita de príncipe encantado, de coisas que os passarinhos vêm, senta no ombro, os bichinhos vêm conversar, aquela coisa tão de fantasia. E as pessoas às vezes acham que a vida é assim. Faz uma oração aí para a coisa arredondar e ficar tudo certo, tudo bonito, tudo direito, como se fosse assim que funcionasse a coisa. Mas nós temos que entendermos que a palavra de Deus são princípios para o ser humano. Existem princípios da palavra de Deus que tem que ser cumprido. A lei do Senhor, a palavra de Deus, a Torá, ela é a lei de Deus. E se o homem cumprir a lei, há uma bênção sobre aquilo. E se ele não cumpre, não adianta ele querer a bênção. Porque a palavra do Senhor diz assim: a bênção virá sobre ti e te alcançará. Em ti, Abraão, na tua fé, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que ele quis dizer isso? Se todas as famílias guardarem esta aliança que eu estou fazendo com você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E eu tenho que fazer alguma força para ser abençoado? Não, a bênção virá sobre ti e te alcançará. Eu te abençoarei. Por quê? Porque a presença do Senhor nos basta, irmãos. Se a presença de Deus estiver na sua vida, a presença de Deus te guarda, te protege. A presença de Deus te santifica. A presença de Deus te conforta, te consola. A presença do Senhor faz prosperar. Quando Davi veio trazer a arca da aliança para Sião, o que aconteceu? Chegou no meio do caminho, alguma coisa deu errada. Por quê? Porque o Senhor não estava se agradando. Aí Davi chega e fala assim: eu acho que nós precisamos consultar o Senhor para ver o que está precisando. Podemos deixar a arca do Senhor na sua casa? Nós estamos aqui de frente à sua casa. Poderíamos, Obed-Edom, deixar a arca na tua casa? Ele disse: para mim é uma honra, é um prazer. Mas você fala assim: será que deixou lá? Põe no cantinho aí. Pode pôr naquele cantinho ali que não vai estorvar ninguém. Ali ninguém passa, ali, deixa lá. Será que foi assim? Não. A palavra de Deus fala assim, que ele preparou, ele fez aquele lugar que ia ficar a arca um santuário, e chamou um dos seus filhos e disse: você vai ser o sacerdote desse lugar, você vai zelar e guardar desse lugar. Significa o quê? Significa que a presença do Senhor muda as coisas. Daquele dia em diante, a arca ficou 3 meses na casa dele, e diz a palavra que ele prosperou e tornou o homem mais próspero do Oriente Médio daquele tempo. As coisas começaram a mudar, a plantação dele começou. O que esse homem está fazendo? Que a lavoura dele está produzindo mais do que a dos outros, o gado dele está engordando mais do que os outros, as crias, as coisas estão, as maravilhas. Este homem ficou rico, prosperou nesses meses. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Ele disse: nada, eu não fiz nada. A única coisa é que a arca, ela significa o quê? A presença de Deus.
A presença de Deus está nesse lugar. E a presença de Deus é que faz a bênção. Por que eu quero dizer? Um lar abençoado é um lar que tem o quê? A presença de quem? De Deus. Como que vai ser abençoado um lar cujo Deus não é o Senhor? Como vai ser abençoado uma família que o Senhor não estabeleceu ali o seu trono, ali não virou uma morada, uma habitação da glória de Deus, do poder de Deus e do Espírito de Deus? E aonde a presença de Deus está, o que acontece? Tem que ser diferente aquele lugar tem que ser um santuário, aquele lugar tem que ser modificado, tem que ser diferenciado. Uma casa que tem a presença de Deus, aquela casa é diferente, o lar é diferente, a família é diferente, o que acontece ali tem que ser diferente. Por quê? Porque se ela for a mesma coisa de um outro lar que não tem a presença de Deus, então não vai fazer a diferença. Significa que o Senhor não está naquele lugar. Mas como que a gente sabe se Deus está naquele lugar ou não está? É onde está reinando o que? Está sendo estabelecido os princípios da lei de Deus. Os princípios, os mandamentos do Senhor. Deus é o que? Vamos começar por aí. A Bíblia diz que Deus é amor. Aonde tem amor, irmãos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe por que as pessoas têm tanto medo? Porque falta o amor de Deus. Mas como que tem o amor de Deus? Irmãos, o amor de Deus é a presença de Deus. Deus é amor. Se Deus está presente, nenhum mal te sucederá. Diz a palavra: praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Manda alguém fazer um trabalho contra uma família que o Senhor está permanecendo, está estabelecendo naquele lugar. Vai lá. E alguém fala assim: ó, não dá não, hein? Lá não pode. Por quê? Porque lá o Senhor Deus está naquele lugar. Porque lá a presença de Deus e os anjos do Senhor estão acampados naquele lugar. A glória de Deus está lá, a unção de Deus está lá, o Espírito de Deus está lá, o poder de Deus está lá. Como que a bênção começa? A bênção começa não porque nós somos emotivos, a gente tem que mudar o nosso comportamento emocional. Não é isso. Tem que ser uma mudança de um novo nascimento em Cristo Jesus. Ou seja, o homem tem que voltar à origem da imagem e semelhança de Deus. Quando que Deus deu a bênção para Adão? Depois que ele estava caído, a bênção da família? Não, antes. O Senhor disse: olha, eu vou te dar, essa aqui é a mulher, a varoa. Aí ele disse assim: o homem espiritual, Adão, antes da queda, esta é carne da minha carne. Significa o quê? O que Paulo fala em Efésios? Ninguém faz mal para a sua própria carne, pelo contrário, zela dela. Essa aqui é carne da minha carne. Ou seja, essa aqui eu vou zelar dela como eu zelo de mim. Eu vou zelar dela como eu zelo de mim. Eu vou defendê-la, eu vou protegê-la, eu vou cuidar dela, eu vou zelar dela, eu vou amá-la. Tá bom? Daqui a pouco houve a queda do homem, a desobediência, rompeu a aliança com o Senhor. E aquela que ele jurou diante de Deus que ele ia amá-la e defendê-la, a hora que o Senhor disse: Adão, você comeu daquele fruto, você desobedeceu, você me desonrou, Adão. Ele disse: Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu. Ele disse, jurou que ele ia defender. Agora ele já acusou, falou: ó, ela que é a culpada, vai se ver com ela, porque o problema é com ela, eu não tenho nada com isso. Deixa eu ver com ela, é ela que fez tudo essa tramóia, esse erro aí, foi tudo ela. Olha, o problema aí, aqui é ela. Mas aquele homem que jurou amá-la, carne da minha carne, agora ele já não está mais. Mas por quê? Ele mudou por quê? Ele mudou porque agora ele não era mais espiritual, agora era um homem caído.
Agora era um homem vencido, era um homem que a maldade reinava no coração dele. O temperamento, o comportamento agora é que falava mais alto. Quantas vezes nós eu não vou perder, o outro também, eu também não vou, e a gente quer, não, eu sou certo, não, sou eu que estou certo, você está errado, você... Isso aí é coisa da velha natureza humana, caída, afastada de Deus. Por quê? Porque quando o homem recebe a nova natureza de Deus, o que ele faz? No coração dele está o amor de Deus. Aí está o amor de Deus, aí está a graça do Senhor. Olha, quando o Senhor Deus fez um pacto com Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela. Ele pegou a sua mulher, saiu. Eu vou abençoar a sua vida. Sai do meio da tua família. Por quê? Porque eu vou dar a você uma família. Meio difícil, viu? Porque Sara era estéril, e depois já estavam em idade avançada. Mas o Senhor cumpriu a sua palavra. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Porque para Deus Ele faz a estéril ser mãe de filhos, diz a palavra do Senhor. O Senhor transforma, o Senhor sara, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor faz maravilhas sobre aquele que crê. Porque para Deus a coisa mais importante que existe, sabe o que é? É a família. Muitos podem dizer assim, a família já era, a família é uma instituição falida, caída e derrubada e ultrapassada. Mas quando o Senhor diz assim, a família foi criação minha, ela foi criada por Deus, ela foi projetada por Deus, a família é projeto de Deus, a família é estrutura de Deus, e você sabe muito bem que a estrutura de uma sociedade são as famílias, e a estrutura de uma família é o indivíduo. O indivíduo, ele forma família, e famílias formam uma sociedade. E por que nós temos uma sociedade toda arrebentada, destruída, violência, isso, aquilo? Onde que estão os problemas? Estão na onde? Estão no indivíduo. Mas por que o problema está no indivíduo? Por quê? Porque pode ver o conceito de família, já não existe mais. Ali família, o que virou aquela família? Aquela casa é boca de fumo, de droga. Ali o chefe de família é um alcoólatra, né? Ali tem prostituição, ali tem isso, ali tem aquilo, ali tem armas, ali tem isso, ali tem violência, ali tem sequestrador, ali tem ladrão, ali tem bandido, etc e tal. Aí a gente vê o que vira a sociedade. Por que a sociedade está desse jeito? Por quê? Porque onde está o contexto de família? Mas não família destituída de Deus, família cujo Deus é o Senhor, família centralizada em Cristo Jesus, família cujo Deus é o Senhor, família que começa pelo temor, pelo respeito, começa pela palavra de Deus, pela unção de Deus, pelo Espírito de Deus. Nós temos que entender uma coisa, mas sabe o que Deus traz? Sabe o que Deus traz? O Senhor Deus prometeu isso. Ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo viria, e uma das coisas fantásticas que o Espírito Santo faz, ele gera comunhão. Ele gera comunhão. Você sabe o que é comunhão? Comunhão é unidade. Unidade é quando nós nos tornamos um. Mesmo que nós temos conceitos diferentes, nós temos vontades diferentes, nós temos culturas diferentes, nós podemos ter coisas diferentes, gosto diferente. Um gosta mais do branco, o outro prefere o azul, o outro gosta do verde, o outro gosta de prato salgado, o outro gosta mais de doce, o outro gosta de café fraco, o outro gosta de café forte. Cada um tem sua preferência, mas nós temos unidade. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: Pai, que eles sejam um como nós somos um.
para que o mundo creia. Por quê? Porque o mundo de unidade, ele não entende nada. Por quê? Porque quem traz a unidade é o Espírito Santo. Quem traz unidade é o Espírito Santo. Sabe o que mantém a igreja? A unidade. E sabe quem faz a unidade? O Espírito Santo, que traz comunhão. Sabe o que é comunhão? Comunhão, olha, eu não concordo com você nisso ou naquilo, mas eu amo você, e quero bem você, e quero caminhar junto com você. Eu quero estar junto com você. A sua presença me alegra, e a sua falta me entristece. Isso chama-se o quê? Comunhão. Comunhão é quando a gente chega, olha, que alegria quando nós chegamos e nós vemos os irmãos. Que gostoso eu abraçar alguém e falar: olha, que bom que você veio. É gostoso a tua presença, eu me alegro com a sua presença. É gostoso nós estarmos juntos. O que faz isso? O Espírito Santo. E numa família, o que faz? O que diz a palavra? Como que o Senhor termina? Como que termina? Pega o último capítulo, o último versículo do Velho Testamento. O último capítulo, o último versículo do Velho Testamento. Não tira de gênero, põe um papel aí, põe um dedo no meio aí. O último capítulo e o último versículo. O que diz lá? Antes de nós entrarmos em Mateus, como que termina o Velho Testamento? Malaquias. Malaquias é muito lido para falar de dízimo, né? Mas como que termina o último versículo, o último capítulo? Malaquias capítulo 4. Assim termina o Antigo Testamento. E diz assim: e converterá o coração dos pais aos... a quem? Aos filhos. E o coração dos filhos a seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a gente vê que a base, a estrutura é o que? Família. É família. É família. Você trabalha o dia inteiro. Na hora que você está cansado, você quer ir para onde? Para onde você quer ir? Para onde você quer ir, Júnior? Para casa. Não é? E você, Elaine, quando termina a jornada, você quer ir para onde? Para casa. É o nosso desejo. Acabou o dia. Ai, Malena, quando acabar a igreja, você vai para onde? Para casa. Nós vamos para a nossa casa. Por quê? Porque a gente gosta da nossa casa. É ou não é? Talvez a casa do vizinho é até mais bonita que a sua, mas você gosta da sua. Não é assim, irmã? Não, irmã Vera? É assim? É gostoso nossa casa? Que delícia, né? Que bom a nossa casa. E aqui diz assim: converterá o coração dos pais aos filhos. Essa é a vontade de Deus, que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Família, casa. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus. Aí vem aqui, olha. Abraão chega e fala assim: olha, chama o homem de confiança dele, Eliezer. Era o mais velho de confiança. Fala assim: olha, eu tenho muita confiança em você. Disse: olha, eu tenho 2 pedidos para te fazer. Primeiro, não deixa o meu filho, mesmo que eu morra, faça um juramento, não deixa o meu filho voltar para a casa dos caldeus, de onde o Senhor me tirou. Por favor, não deixa ele. Se ele quiser ir lá, você impeça. Não deixa. Você vai fazer um juramento, você vai impedi-lo de voltar para lá. Eu não quero ele lá, porque o Senhor já mandou sair de lá. Agora vai voltar para lá? Sai do meio da tua perna, sai de lá. Agora vai voltar o meu filho para lá? Se Deus chamou, porque Ele tem um plano, o lugar dele é aqui. Agora, tem uma coisa: faz um segundo juramento. Não me deixe ele casar com uma mulher cananeia, com mulher daqui, desse lugar.
Viu? Me faça de casar com a mulher de lá, mas não mora lá, more aqui. Porque essa é a vontade de Deus. Aí ele falou assim: mas meu Senhor, o Senhor não está pedindo uma coisa muito difícil para mim? Impedir ele de ir para lá já é um pouco difícil, mas convencer uma moça a largar a família dela e vir para cá, é missão, dos dois jeitos é difícil. Dos dois jeitos é difícil. Só que Abraão, que é o pai da fé, que nós temos que inspirar em Abraão, porque Abraão, amigo de Deus e pai da fé, Abraão disse assim: é difícil, só que tem uma coisa: o anjo do Senhor irá na tua frente, e a tua viagem será bem sucedida. O que Abraão quis dizer? Quando a gente quer alguma coisa, eu quero uma família para o meu filho, que seja uma família debaixo da bênção que o Senhor prometeu para mim. Ele é meu herdeiro, mas ele não é o meu herdeiro da minha ovelha, das vacas, do gado, do rebanho, das minhas tendas, do meu ouro, da minha prata. Não. Isaac, ele é herdeiro da bênção e da aliança que o Senhor Deus fez comigo. É muita coisa, é algo extraordinário. É para que ele seja e tenha a melhor família da face da terra, e que assim aconteça com o filho dele, e com o neto, e com o bisneto, e com todos aqueles que tiverem a linhagem dele, até que todos os homens e todas as famílias da terra sejam abençoadas. Isso não pode ser quebrado, tem que ser levado com seriedade, com estrutura. Eu quero ver coisa estruturada. Não existe estrutura sem Deus. E o anjo do Senhor irá na tua frente, e a tua viagem vai ser bem sucedida. Você é um homem da minha confiança. Pega tudo que você achar que é necessário para o dote da moça que irá se casar com ele. Ele foi para uma viagem, não sabia quem seria a moça, mas ele levou os camelos com carregamento de ouro, tudo aquilo que seria o dote para pagar, para que houvesse, oficializasse aquele noivado. E aquele rapaz foi para o caminho e disse: Senhor, o meu senhor Abraão disse que o Senhor enviaria um anjo na minha frente. Então, Senhor, que o Senhor possa preparar a minha viagem, o Senhor dirija os meus caminhos, que o Senhor use a minha boca, o Senhor usa a minha vida como um instrumento, porque eu estou fazendo uma viagem, uma missão. E eu não estou fazendo uma viagem qualquer, eu estou fazendo uma viagem tão importante, porque eu estou indo buscar uma esposa para Isaac. Mas não é uma mulher qualquer, tem que ser uma mulher que herde a bênção de Abraão, uma mulher cujo lar seja edificado na presença de Deus e no Espírito do Senhor. E quando ele chega lá na terra, ele fala assim: Senhor, eu vou pedir um sinal para o Senhor. Para onde? Onde que eu vou achar uma moça? Eu não quero saber. Não sou eu que vou atrás, é o Senhor que enviará ela até mim. Eu vou deixar os meus cavalos todos aqui, os camelos aqui, e a hora que a moça vier buscar água, que eu não sei qual que é, as jovens vêm buscar água. Aqui vem jovem de tudo quanto é jeito. Mas eu creio que aquela que o Senhor escolheu, aquela que o Senhor preparou, aquela que os teus olhos já viram e o teu coração já se agradou, esta virá até mim. E quando eu pedir água para ela dê água para mim e também dê para os meus camelos. Gente, dar água para um homem é fácil. Você
pega uma caneca lá e ele bebe, mas dá água para camelo. É fácil, Marquinhos? Camelo fica até 15 dias sem beber água, mas também quando bebe, ele bebe um tambor. E tirar a água do poço para dar água não era para um camelo. Só ali ele levou 10, só para carregar a carga. E ela disse assim: imagine, né? Alguém chega ali e fala assim: o senhor podia me dar um pouco d'água? Ela olhava todos aqueles camelos lá e pessoas que foram junto com ele, outros servos que foram junto, aquele monte de camelo, aquele monte de gente. Falou assim: eu, hein? Vou ficar até de noite tirando água do poço. Depois os camelos também querem água e eu não. Estou caindo fora. Aí vem outra moça também e fala assim: acho que eu vou até voltar para trás, porque esse cara vai me pedir água, vai querer dar água para esses camelos aqui, e olha, ou pedir meu balde emprestado para tirar água. Eu vou voltar para casa, eu venho mais tarde aqui, eu não quero ir nada. Muita gente não quer servir. Sabia que tem muita gente que gosta de ser servido, mas poucos são aqueles que querem servir? Mas Jesus, o Filho de Deus, ele disse assim: eu não vim nesse mundo para ser servido, eu vim para servir. Essa foi a minha missão, servir. E ali aquele homem está sentado ali e falou assim: olha, mas Deus é Senhor, Ele já preparou. Existe uma que está movida pelo Espírito de Deus. E quando chega Rebeca, ela tira a água e vai levando para sua casa. Ele disse assim: você poderia me dar um pouco de água? E ele disse assim: Senhor, eu não vou pedir água para os camelos, vou pedir para mim. E aquela que o Senhor escolher é aquela que me der água e dizer assim: eu também quero matar a sede dos seus camelos. Aí derramou água na mão dele, ele bebeu. Daí ela olhou para os camelos e falou assim: eu vou dar água para os seus camelos. E aquela moça começa a tirar água do poço. E ele falou: eu não vou nem ajudar, eu só quero ver se ela tira mesmo. Por quê? Porque se ela tirar, ela é escolhida. Porque se ela for até o final, até que o camelo mate a sua sede, todos os camelos, ela é escolhida. Ela é escolhida, ela é aquela que o Senhor escolheu. Aí ela foi tirando, o camelo bebendo e ela tirando. E foi. Dá para imaginar aquela moça toda descabelada, toda suada, toda molhada, tirando água e pondo lá, e água que cai e se molha, mistura água com suor. E aquela moça descabelada, a hora que os camelos mataram a sede, ela falou assim: pronto, os seus camelos já estão saciados de água. Ele disse: obrigado, eu quero te dar um presente. Abriu a sacola dele. Aquela moça suada, toda descabelada, ele falou assim: permita-me colocar um colar no seu pescoço. Permita-me colocar algumas pulseiras nos seus punhos. A hora que a moça viu aqueles colares, a hora que viu aquelas pulseiras, que a coisa pesava mais a pulseira do que o balde que ela ia levar água para casa, cravada de pedras preciosas, de ouro. Ele disse: de quem você é filha? Quem é a sua família? E ela foi contando, ela foi falando assim: escuta, será que na sua casa tem lugar para a gente se hospedar? Eu e os meus camelos? Ela disse: com certeza, vamos para lá, que eu vou conversar com meu pai vai preparar tudo para vocês. E quando chega lá, ele conta a sua história. Ele disse: eu estou aqui em uma missão, o Senhor me mandou aqui. E eu gosto aqui desse versículo, que
esse versículo que diz assim, capítulo aqui mesmo, capítulo 24, capítulo 24, versículo 40, ele diz assim, o 39 disse, então disse eu, o meu Senhor, porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da família e da casa de meu pai. E a hora que ele chegou lá, a moça era dessa linhagem, dessa família que Abraão era o desejo de Abraão. E ele disse assim, se cumpriu o que o meu Senhor disse, dizendo que o anjo do Senhor viria à frente e tocaria no coração da moça, para que fizesse aquilo que o Senhor estabeleceu para que ela fizesse, para que se cumprisse a vontade do Senhor. Aí, ele diz aqui, agora depende da jovem, né? Se ela aceita ou não, se ela quer seguir viagem comigo ou não, se ela está disposta a deixar a casa dos seus pais e ir para casar com o filho do meu Senhor. E ela disse, eu aceito, eu quero. Então o pai disse, então pagou o dote e disse, então pode levar a minha filha para o casamento. E dá para você imaginar a cena, ela sai da casa do pai dela, atravessa um deserto, para ir numa terra desconhecida, para casar com um homem desconhecido, que ela nunca viu na vida dela. Ela não sabe se é bonito, se é feio. E do outro lado está Isaac também, aguardando, nem sei se vai conseguir achar uma noiva ou não vai achar, mas se achar, eu não sei se ela é bonita, se é feia, se é alta, se é baixa, se é magra, como que é o rosto dela, como que é, eu não tenho a mínima ideia. E diz a palavra do Senhor, que quando Rebeca consente em casar com Isaac, ela vem, e nessa trajetória, Eliezer, ele vem falando, ela vem perguntando, como que é esse moço, de que maneira que ele é, qual é o jeito dele, como que ele é. Então ele vem falando, ela está tão ansiosa em conhecê-lo, e ela quer saber como ele é, a forma que ele age, o comportamento dele, a maneira dele ser, e ele vem contando, ele vem falando quem Isaac é. E naquela trajetória, naquele deserto, o coração dela vem ardendo de amor, de paixão por alguém que ela nunca viu e ela não conhece. Por quê? Porque ele vem contando quem é Isaac. Quem é Isaac? Isaac é um homem especial. Isaac é um dos homens mais importantes que existe na face da terra, porque até o momento, o homem mais importante da terra chama-se Abraão, o meu Senhor. E o meu Senhor, ele já está bem velho, e toda aliança e toda a bênção que o Senhor prometeu dar a Abraão será passado por herança a Isaac. Ele vem contando, mas que bênção é essa? O que é isso?
Ah, minha filha, o Senhor prometeu, eu abençoarei a tua figueira, a tua videira. Ele vem contando toda a bênção, toda a promessa, tudo aquilo. Eu abençoarei, olha, eu abençoarei a tua geração, a tua descendência. Se o inimigo vier contra ti por um caminho, ele fugirá de ti por 7 caminhos. Eu te abençoarei quando você entrar e quando você sair. Eu te abençoarei no campo, eu te abençoarei na cidade. A minha presença, o meu Espírito estará sobre ti. Eu serei o teu Deus, tu serás o meu servo. E o teu povo, seus filhos, a tua geração, a tua descendência serão filhos de Deus. E ela vem encantada, ela fala assim: poxa, o filho do meu senhor Isaac é um príncipe, e você é uma princesa aos olhos de Deus. E eu estou levando para você para um casamento de príncipes. Por quê? Porque você vai herdar tudo aquilo que Deus prometeu. Sabe, irmãos, como que uma família começa a ser abençoada? Ela já começou a ficar interessada. Ela ficou interessada por um lar que ela iria formar, mas ela falou assim: será que vai dar certo casar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Sei não se esse casamento vai dar certo, porque eu não sei nem como que ele é, que jeito que ele é, não sei nem se eu vou gostar dele, se ele vai gostar de mim. Mas ela já foi dizendo: olha, não tem como não dar certo. Já deu. Já tô entrando nesse clima de bênção, de unção, da glória de Deus, do poder de Deus, da manifestação de Deus, das maravilhas de Deus. Ela já está sonhando já de ver os seus filhos, já está sonhando em ver a sua geração e a sua descendência. Mal sabia ela que era estéril, mas com o Senhor, isso para Deus não tem problema, porque Deus faz a estéril dar à luz e ser mãe de filhos. Para Deus isso não é problema, irmãos, porque quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Quando Deus quer fazer, agindo eu, quem impedirá? Aí ela vem vindo, e pela descrição que Eliezer faz de Isaac, a hora que ela vem vindo montada num camelo, a hora que ela vem vindo assim, vai passando trabalhadores, pessoas de um lado, pessoas de outro. Ela viu tantas pessoas, mas diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 24, versículo 62. Ora, Isaac vinha do campo, do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E o versículo 63 diz assim: e Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Onde que Isaac tinha ido? Passou a tarde o quê? Orando, buscando a presença do Senhor. Senhor, eu estou aguardando chegar a minha bênção. Eu estou aguardando chegar aquela que o Senhor escolheu, aquela que o Senhor preparou. Eu sei, Senhor, que o que o Senhor escolheu é aquilo que é de melhor. Eu sei que o Senhor escolheu segundo o seu coração. A gente pode olhar pela aparência, mas o Senhor conhece o coração. Eu sei, Senhor, que vai vir coisa boa. Por quê? Porque Deus não vai mandar coisa ruim. Vai vir coisa que vai me alegrar, que vai me abençoar. E de repente, a hora que ele levantou os olhos, ele viu os camelos que vinham vindo à distância. Não posso identificar. Ele olhou e disse assim:
vem vindo, o pessoal está voltando. E diz aqui a palavra de Deus, Rebeca também, versículo 64, Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. A hora que ela levantou, ela tinha visto muitas pessoas, muitos trabalhadores, muitas pessoas, mas a hora, pela descrição que deu, por tudo que falou, ela levantou o olho, ela desceu do camelo, ela desceu e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Ela se cobriu. Por quê? Porque ela era noiva. Porque ela já chegava para quê? Para um casamento. Ela já chegava para quê? Para que o Senhor cumprisse aquilo que tinha prometido na sua palavra. Aquilo que tinha prometido para Abraão, para que se fizesse cumprir. E diz a palavra de Deus aqui: e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Ele fez o que com ela? Amou-a. Não desprezou, mas amou-a. Sabe, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você entenda que Deus quer abençoar. Poxa, pastor, eu gostaria que a minha família fosse que nem essa história aí. Eu queria que isso acontecesse na minha vida. Eu queria que fosse eu no lugar de Isaque. Ou você dizer, eu queria ser eu no lugar de Rebeca. Sabe, a bênção que o Senhor prometeu para Abraão, Ele diz: todas as famílias serão abençoadas com esta mesma bênção. É para você também. Hoje, ele foi na época dele. Hoje, nós somos as Rebecas e somos os Isaques do nosso tempo, de hoje. Porque a bênção do Senhor continua. A bênção que o Senhor deu a Abraão continua e quer alcançar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então, você entendeu o que é a bênção? O que é a bênção? O que é a bênção? A bênção é Deus cumprir aquilo que prometeu na nossa vida. É Deus cumprir aquilo que prometeu na nossa vida. Então, deixa Deus cumprir. Deixa Deus cumprir. Apenas fala assim: eu quero que se cumpra aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, que se cumpra na minha vida. Que se cumpra na minha vida. Deixa que o Espírito de Deus enche o seu coração. Deixa que o Espírito do Senhor... Você quer a bênção de Deus? Quer a bênção de Deus? Quer. Onde há perdão, reconciliação, liberação de perdão, aonde tem porque se nós quisermos agir emocionalmente, nós vamos ter um monte de problema. Mas se a gente agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, vai ser diferente. Isso dá certo. Isso dá certo. Jesus diz, quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele diz: olha, passou um sacerdote, olhou o homem caído lá, ignorou. Depois passou um judeu, olhou o homem caído, ignorou. Sendo que a lei dizia assim: quando você encontrar um judeu caído, ferido, machucado, você, judeu, você tem obrigação, a lei te obriga
a você pegar aquele homem, se você tiver de jumento, de cavalo, de camelo, você coloca ele em cima, você vai a pé e leva ele. Se você estiver andando a pé, não tiver numa carroça, numa carruagem, não tiver com camelo, com cavalo, com jumento, com nada, você bota o camarada nas suas costas e você tem que andar 1 milha carregando ele. A lei te obriga a carregar 1 milha. Aí alguém fala assim: ainda bem que Jesus veio. Jesus veio, trouxe a graça e Jesus aboliu a lei. Quem que diz que Jesus aboliu a lei? Não, Jesus veio trazer a graça. Agora não tem mais lei, agora existe a graça. Jesus disse assim: a lei obriga você a carregar 1 milha, e eu digo para você, carregue 2. Uma para cumprir a lei, e a outra para demonstrar que você tem amor para dar, que você é meu discípulo, porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu vou fazer 1 milha porque eu sou obrigado, mas a outra eu vou fazer de coração, porque Deus está no meu coração e eu amo essa pessoa. Você quer levar? Eu não. O sacerdote falou: eu não. E o judeu? Eu também não. Mas chega um samaritano e fala assim: eu vou carregar ele. Levo ele, coloco numa estalagem, chame um médico, eu vou deixar esse dinheiro aqui de depósito e vou voltar, e se o dinheiro que eu deixei não é suficiente, na volta eu pago a diferença. Mas não deixe esse homem morrer. A vida dele é importante, é preciosa. Jesus disse: se nós não tivermos amor, nós podemos ser judeu, podemos ser sacerdote, podemos ser qualquer coisa, mas Deus não está na nossa vida. Por quê? Porque só o amor que nos dá força para continuar. Amém? Vamos colocar de pé? Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. O Espírito Santo quer converter o teu coração. O Senhor quer gerar família, conserto, aliança e bênção. Feche os seus olhos. Deixa o Senhor tocar no seu coração. Ame. Demonstre todo o seu amor. Senhor, diga a Ele que você quer a bênção sobre a sua família. Você quer a bênção sobre o seu coração. Deixa que a pastora coloque sobre você uma unção, para que o Espírito Santo possa te ajudar, possa te iluminar, possa tocar no seu coração, e que a sua família, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele disse isso? Porque existe uma bênção para aqueles que servem a Deus. Existem promessas para aquele que serve ao Senhor. Deixa agora que a unção do Espírito Santo toque no seu coração. Nós ministramos a palavra. Agora o Espírito Santo está ministrando no seu coração através desta palavra que você ouviu. E que você possa sair daqui hoje dizendo: olha, eu não quero mais ser um homem natural, carnal, mas eu quero ser um homem espiritual, nascido de novo, nascido da água do Espírito, nova criatura, a imagem e semelhança do Senhor. Eu quero que o meu lar tenha unidade, comunhão, e tudo aquilo que vem para quebrar essa unidade seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Que haja paz, que haja alegria, esperança. Quando a arca ficou na casa de Obed-edom, a bênção do Senhor permaneceu sobre a vida dele. A presença do Senhor muda as coisas. E se você quer coisa nova, deseje a presença do Senhor. Busque o Espírito de Deus. Que o Senhor venha trazer alívio. A unção quebra o jugo, despedaça o jugo. Quebrar as contendas, as barreiras, romper as cadeias, desatar os laços,
trazer esperança e vida, trazer paz, alegria. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus Criador dos céus e Criador da terra, oh meu Deus, abençoa estilar esta família, Senhor. Meu Deus, nós não podemos entender que existe família sem Deus. Não existe estrutura de família sem a presença de Deus. Não existe lar abençoado sem o Senhor abençoar. A palavra do Senhor diz: se o Senhor não abençoar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia as sentinelas. Inútil será nós levantarmos de madrugada e comermos o pão de dores, diz a tua palavra, se o Senhor não abençoar. Mas, Senhor, como diz o Salmo 128, o homem que teme a Deus será abençoado, ele e a sua família. O seu lar será abençoado, os seus filhos serão abençoados, a sua esposa serão abençoada, serão como o rebento das oliveiras, das videiras. Oh meu Deus, oh como estão, meu Deus, um pomar em volta da sua casa, assim é a família sentada em volta da mesa, diz o Senhor. Alegria, paz, o Espírito do Senhor manifestando, reinando, ungindo, abençoando. Senhor, o Senhor projetou a família, nasceu no coração de Deus. Então, Senhor, vem abençoar o lar, a família do teu povo, Senhor, porque o Senhor prometeu a Abraão: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então nós estamos aqui hoje pedindo a tua bênção, Senhor, a bênção do Senhor sobre o lar, a proteção do Senhor sobre o lar. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que quando os teus filhos estavam no Egito, o Senhor ordenou a Moisés que cada família matasse um cordeiro e pegasse o sangue daquele animal e espargisse nos umbrais da sua porta, porque a morte não teria domínio. Senhor, nós precisamos da marca do sangue do Cordeiro no umbrais das nossas portas. Meu Deus, oh meu Deus, coloca a tua marca, coloca o teu Espírito. Nós precisamos ter a marca de Cristo, as marcas de Cristo, a marca do sangue de Jesus nas nossas vidas, porque toda a família que estava dentro da casa, que estava marcada pelo sangue daquele animal, estava protegida, diz a tua palavra. Oh meu Deus, que nossas famílias estejam protegidas, cobertas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, traz livramento, traz unção, traz libertação, traz livramento, traz, Senhor, restauração, traz salvação. Oh, porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, diz a tua palavra, Senhor. Salva a família, salva este lar, abençoa, Senhor, esta família, meu Deus, traz unção e poder, traz poder de libertação, de livramento, meu Deus, traz harmonia, tudo aquilo que traz, Senhor, contenda, discórdia. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que contenda, discórdia, inimizade, isso é obra da carne, são coisas do homem caído, do homem derrotado e vencido pelo diabo. Mas no homem que é nascido de Deus está o fruto do Espírito, que é a bondade, que é a fidelidade, que é a bondade, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio. São coisas, Senhor, que traz a tua bênção, que traz a harmonia, que traz a unidade. Oh meu Deus, estenda as tuas mãos, traz comunhão para esta casa, Senhor,
que exista comunhão entre o marido, a esposa, que exista comunhão entre os pais e os filhos e os pais. Meu Deus, traz comunhão, traz unidade, converte o coração dos filhos aos seus pais, e o coração dos pais aos filhos, e tudo aquilo que vem para separar, tudo aquilo que vem, Senhor, para destruir a família e o lar, nós reprovamos e rejeitamos e destruímos em nome do Senhor Jesus. Declaramos que isso é obra do diabo, e o diabo quer exercer essa obra no homem que foi vencido, que foi caído, que foi derrotado pelo pecado. Mas eu quero declarar que Jesus Cristo veio para pagar ao nosso pecado, a nossa transgressão, para nos comprar com alto preço, para que nós fôssemos filhos de Deus, a imagem e a sua semelhança. Meu Deus, traz a tua bênção, traz a tua unção, traz a tua libertação, traz a tua bênção e a tua vitória, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a família, Pai, abençoa esta família, Senhor, traz a tua bênção, traz a tua unção e traz a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Irmãos, não vamos esquecer que neste sábado nós temos então a Marcha para Jesus, saída do centro da cidade, da praça pública, do jardim público, direção ao ginásio de esportes, ali trazendo a arca. Estará presente a partir das 18 horas. Vamos estar presente e vamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade, amém? Leva a bênção para a tua casa, assim como Obed-Edom levou a presença de Deus para a sua casa. Leve também a presença de Deus para a sua casa, e eu tenho certeza que a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, amém? Vamos encerrar? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todo sempre, amém? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus, amém.